A Cerâmica Pai Eterno está completando 50 anos de história, confirmando assim o seu pioneirismo no segmento cerâmico em Araguaína e região. Fabricação de tijolos de 6 e 8 furos, telhas plã e capotes. Tudo com a qualidade que sua obra merece. Compras no cartão em até 3 vezes com entrega no pé da obra. Confiança e credibilidade. Marcas de quem alcança meio século de trabalho sério. Cerâmica Pai Eterno, Avenida Cônego João Lima, em frente ao É Pra Já. Valorize o seu verão e a sua casa. Para quem quer colocar em prática a obra da tão sonhada piscina, a melhor hora é agora. A Marfibra é uma empresa com larga experiência em projetos e construção de piscinas de fibra, oferecendo equipamentos hidráulicos, cascatas, duchas, acessórios para manutenção e fogões a lenha com forno e churrasqueira. Piscinas parceladas em até 10 vezes no cheque. Marfibra, oferecendo em seus serviços qualidade total a todos os seus clientes. Rua 13 de Maio, 439 Centro. Fone 34145657. Olá, boa noite. O nosso convidado de hoje é locutor, apresentador, é graduado em marketing e sócio da Via Brasil TV, canal 54. Flávio Dias Leal. Boa noite, Flávio. Boa noite, Silene. Boa noite, telespectadores. É um prazer imenso poder estar aqui com você para falar um pouco daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente costuma ter como ideal de vida, né? Quando a gente apresenta um convidado, como eu fiz agora, de certa forma fica muito frio. Vou falar de você com mais tranquilidade, mais simplicidade. Fique à vontade. Flávio Leal, quem é que não conhece o Flávio Leal? Ele é locutor, apresentador de televisão e é sócio do canal 54. O canal 54, que até poucos dias, eu vou começar do fim para o começo, tá? Fique à vontade. O canal 54, que até poucos dias atrás veiculava o sinal da Record News. É isso? Isso mesmo, Record News. Mas hoje, para surpresa enorme e felicidade de Araguaína, está com a programação da Rede Super. Agora, primeiro, Rede Super. O que é essa rede de televisão? É uma rede de televisão que tem mais ou menos 10 anos, pertencente à Igreja Batista da Lagoinha, sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais, que tem como maiores expressões, como membros mais conhecidos, vamos dizer assim, a cantora Ana Paula Valadão, do grupo Diante do Trono, e o seu irmão André Valadão. A igreja é presidida pelo pastor Márcio Valadão e tornou-se conhecida no Brasil inteiro como uma igreja que promove muitos encontros musicais, muitos congressos, enfim. E a Rede Super surgiu há mais ou menos 10 anos. É uma emissora totalmente evangélica, a programação. Sim, a Rede Super tem a programação totalmente evangélica, embora a Via Brasil TV tenha autorização para continuar com o jornalismo. Já eu quero saber desse detalhe. Mas eu quero saber assim, a programação nacional, a programação da TV Super, da Rede Super, é uma programação voltada para levar o evangelho, mas de uma forma diferente. Vamos dizer assim, é uma forma mais jovem, mais leve. Sim, você está com a razão. Normalmente, principalmente em Araguaína, que é uma cidade um pouco mais afastada do eixo Rio-São Paulo, nós temos aqui apenas vamos chamar de teleevangelistas. São os grandes ocupadores de espaços que até alugam programações inteiras das televisões, né? Eu poderia citar o caso da Igreja Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus e outros que a gente já está acostumado. Valdomiro, Edir Macedo, essa turma. Sim, Silas Malafaia, as pessoas aqui já estavam mais acostumadas. Sim. Com a Rede Super, nós temos uma variedade de ministérios, de igrejas diferentes que participam também desta programação e, principalmente, a programação é ocupada com os cultos, principais eventos evangelísticos da Igreja Batista da Lagoinha, congressos, eventos, enfim, que eles fazem sempre, são transmitidos ao vivo. Tem um espaço para música evangélica? Totalmente. Programas musicais? Tem? Tem espaço. Isso, nós temos, por exemplo, um programa
do grupo Diante do Trono, nós temos programas, eu ainda estou me familiarizando com os programas foi da dia rede, 18? mas Espaço Aberto, tem até um programa chamado Espaço Aberto também, que foi dia 18, recentemente. 18 de janeiro, 18 né? de janeiro. Porque aqui, olha, aí eu recebi assim, falei, não vou falar nada. Isso aí foi um lapso né, da nossa produção. Desde o dia 18 de janeiro que o 54 é a Rede Super de televisão, com a programação evangélica. Se fosse, você está se familiarizando sim, mas se fosse para você indicar para os jovens, porque o jovem, ele gosta de... Todo mundo gosta de programação evangélica. Todo mundo gosta de música que chama gospel. Eu chamo de música de hinos. Eu sou mais antiga. Eu também sou do meio evangélico, vamos dizer assim, desde... vai fazer 20 anos agora. Então, essa forma de chamar de hinos, de música evangélica, é mesmo eu sou do do nosso tempo da harpa. Eu também sou do tempo da harpa. Eu tenho várias harpas em casa. Mas o movimento gospel criou essa amplitude, não é, na música evangélica. De certa forma foi bom para ter um alcance maior, não é? Sim. E falando em jovem, na Rede Super nós temos todos os dias às 9h30, horário local, porque 10h30 lá no horário de verão, que eles estão utilizando ainda, o programa Nunca é Tarde, do pastor Lucinho Barreto. Que é um fenômeno. É um jovem de 40 anos, eu vi no YouTube. Ter bem menos, né? Mas que coisa legal aquilo ali. Você sabe que uma das razões por nós termos optado pela Rede Super, eu não conhecia, eu confesso a você que não conhecia a Rede Super até bem pouco tempo, não é? Eu tinha a intenção de trazer uma outra rede evangélica para Araguaína. Mas aí eu, por sugestão do meu sócio, Rodrigo Magalhães, parei para ver pela internet a programação da Rede Super. E aí eu comecei a ver no YouTube o pastor Lucinho e falei assim, puxa, mas com licença da expressão, esse cara se comunica bem com a juventude. Sim. E aí eu vi durante 10 minutos, percebi que não se comunica bem só com a juventude, mas com todas as pessoas. É um cara que leva a mensagem mesmo a todo mundo. De uma forma descontraída, de uma forma fácil, não é? A gente é capaz de ficar vendo Passa por horas. rápido, a gente acabou, a gente está entendendo, Flávia? Então, é muito bom. O pastor Lucinho foi a porta de entrada para que eu pudesse abrir o coração. Foi um incentivo maior, vamos dizer assim. Um incentivo maior. Eu, a partir do pastor Lucinho, eu comecei a olhar com outros olhos a programação da Rede Super. E aí, de uma noite, não é, de um dia para o outro, eu já cheguei na televisão e disse, olha, Rodrigo, vamos mesmo contactar a Rede Super. E o Rodrigo, que é o seu sócio, ele, sócio, amigo, né? De muito tempo junto. Já, antes de formalizarmos a sociedade, nós já fazíamos trabalhos. Sim, fazia um trabalho de agência, de produtora. Sim. A gente teve que inventar muita coisa para sobreviver. Tocar, né? eu sei como é isso. E aí, o Rodrigo, eu soube agora há pouco, pouco antes da gente começar o programa, que o Rodrigo é hoje um homem evangélico. Sim. O que é muito legal, eu não sabia, foi uma surpresa. Olha, você sabe que Deus tem os seus planos, não é? Sim. E Ele nos surpreende. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. E muitas vezes você começa a fazer um trabalho ou uma parceria com alguém e você não sabe onde isso vai parar. Sim. E Deus já sabe tudo de antemão e tem um momento reservado para todas as coisas. Ter o Rodrigo como parceiro nessa empresa Via Brasil, que nós constituímos formalmente em 2008, foi um passo muito acertado, porque nós temos personalidades diferentes que acabam uma complementando a outra. Claro. E hoje nós professamos a mesma fé. Isso tem sido bastante importante, fundamental mesmo, para que a gente consiga implementar esse nosso novo projeto. Bom demais. Agora eu quero falar com você, antes de falar em toda a sua história de vida, de trabalho, de família, eu quero te falar o seguinte. Hoje, nós já sabemos que a Super é uma televisão evangélica e que realmente alcança todos os públicos. Sim. Com certeza, não vou negar para você que eu tiro um pouquinho do tempo para assistir a concorrente. Eu fico muito feliz em saber disso. Porque é irresistível, porque é coisa de Deus e feita de forma, como eu estou dizendo aqui para o telespectador, feita de forma muito leve. Não dá para a gente imaginar ali uma coisinha planejada, porque é uma coisa... É muito leve, muito natural, muito bonito. Sim, quando as pessoas fazem, Silene, com sinceridade... Naquilo que acreditam. Naquilo que acreditam, de acordo com aquilo que
quando vivem aquilo que pregam, Sim, é né? isso aí. Acaba saindo com naturalidade. Pois Sem é. forçação de barra, aí fica gostoso ver. Agora eu quero saber assim, a sua empresa tem autorização também para fazer programas locais. Sim, sim. Não é? Nós estamos na Amazônia Legal Sim, e, portanto, Paralelo as 13, transmissoras perfeito. têm essa prerrogativa. Tá. E dentro da Rede Super, quais são os espaços que você e o Rodrigo estão pensando em colocar programação local? Olha, nós vamos continuar com o nosso jornalismo, os dois programas que a gente tem, o Jornal 54, que o Luiz Boenérgio passou a apresentar em 2013, e o Alerta 54, que o Ricardo Sotero apresenta muito bem às 18h30. Além desses programas, de segunda a sexta. Além desses programas, nós temos bastante horários locais que foram negociados com a direção da Rede Super para que a gente possa disponibilizar para igrejas e ministérios evangélicos locais. Nós vamos dar, Silene, uma abertura nunca antes vista para a igreja evangélica, para a igreja cristã de Araguaína, porque nós entendemos que o problema da violência, o problema da falta de amor ao próximo só pode ser resolvido com a palavra de Deus. E o nosso papel nesse momento é dar espaço para que aqueles que servem a Deus realmente podem contribuir com a melhora da nossa sociedade possam ocupar esse espaço lá na Via Brasil. Eu entendo que esse foi um sonho mesmo pessoal, um sonho de, eu vou te falar com toda a clareza, um sonho de evangélico. Porque comercialmente, a Record News é uma emissora de peso, é um nome de peso comercial. É uma marca forte, uma marca eu sou grato fortíssima às pessoas que abriram portas para que nós pudéssemos ter retransmitido a Record News aqui por quase 4 anos, não é? Não foi fácil conseguir a Record News, você sabe como é que funciona esse meio de televisão. Eles acreditaram em nós quando nós não tínhamos nem um sinal no ar. Então, já foi uma bênção muito grande. Só que, apesar de ser uma marca de peso, apesar de nós termos tido um apoio muito grande da Record News, ardia no meu coração, assim como no coração do Rodrigo também, uma chama, uma vontade de ver a palavra de Deus sendo pregada mesmo na televisão. E isso não era possível na Record News, uma empresa comercial pertencente a um grupo ligada à Igreja Universal. Todo mundo sabe que Record e Record News pertencem à Igreja Universal. Então, haviam amarras, não é? Haviam interesses que impediam essa abertura para o Evangelho. Bom, eu vou continuar conversando com o Flávio Dias Leal e depois quero saber um pouquinho sobre o Rodrigo também. Ele não está aqui, mas nada melhor do que um parceiro de tantos anos para falar sobre ele. Vamos conversar a respeito de família, a respeito de trabalho e continuar falando mais um pouquinho da programação. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Valorize o seu verão e a sua casa. Para quem quer colocar em prática a obra da tão sonhada piscina, a melhor hora é agora. A Marfibra é uma empresa com larga experiência em projetos e construção de piscinas de fibra, oferecendo equipamentos hidráulicos, cascatas, duchas, acessórios para manutenção e fogões a lenha com forno e churrasqueira. Piscinas parceladas em até 10 vezes no cheque. Marfibra, oferecendo em seus serviços qualidade total a todos os seus clientes. Rua 13 de Maio, 439 Centro. Fone 34145657. A Cerâmica Pai Eterno está completando 50 anos de história, confirmando assim o seu pioneirismo no segmento cerâmico em Araguaína e região. Fabricação de tijolos de 6 e 8 furos, telhas plã e capotes. Tudo com a qualidade que sua obra merece. Compras no cartão em até 3 vezes com entrega no pé da obra. Confiança e credibilidade. Marcas de quem alcança meio século de trabalho sério. Cerâmica Pai Eterno. Avenida Cônego João Lima, em frente ao Prajá. Pois sim, nós estamos de volta com Flávio Dias Leal, colega, locutor, apresentador e sócio do canal 54 da Rede Super de televisão. Agora vamos voltar lá atrás. Teus pais, Francisco Roberto Leal e Jurani Dias Leal, é isso? Isso mesmo, Jurani com Y, do jeito que você leu aí. Esses são os meus pais. Vivos? Vivos. Meu pai acabou de fazer 70 anos, minha mãe está fazendo 60 anos hoje, no dia desta gravação, né? Já até a parabenizei logo pela manhã. Que legal.
E meus pais são pessoas simples, não é? Pessoas humildes, que não puderam me dar uma estrutura muito confortável durante a minha infância, mas sempre me deram os ensinamentos de que eu precisei para buscar os meus sonhos. Foi né? uma infância difícil do ponto de vista econômico? Foi uma infância difícil do ponto de vista econômico, como a infância da maioria dos brasileiros, não é? Mas eu nunca... Eu Pais fui muito trabalhadores. otimista. Pais trabalhadores, mãe batalhadora, pai batalhador, mas eu nunca me deixei levar pelo desânimo, não é? As dificuldades nunca me desmotivaram. Eu sempre tive eu sempre fui conhecido lá em casa como um sonhador. Sim. Como otimista e também. as dificuldades não podem servir como desculpa para não conseguir, né? Pode servir como desculpa para a gente ter mais coragem, Sim, né? tem que ser mais usadas para isso, não é? Né? Eu acho que, principalmente no país, é uma crítica que eu sempre faço, aproveitando, principalmente com as condições que nós temos hoje, onde há escolas espalhadas para todos os lados. Pode não ser aquela escola de qualidade máxima, mas hoje ninguém vai deixar de estudar alegando que não tem escolas ou que não há oportunidades. Né? E provavelmente, não no seu tempo, você é um rapaz jovem, para ir para a escola às vezes tinha que caminhar muito, era mais difícil. Sim, e ainda assim os pais faziam tudo para a gente estar ali estudando, né? Pois é, eu acho que quando você tem pais que cobram, não é? Que fiscalizam os filhos, é meio caminho andado para que eles obtenham sucesso. Qual é assim, a grande lembrança que você tem de um fato engraçado ou triste, enfim, alguma coisa que te marcou na infância, lá em São Miguel do Araguaia, que você nasceu, não é? Você saiu de lá com quantos anos? Olha, lá eu saí praticamente no colo da minha mãe. Então eu não tenho conta. Lembrança nenhuma. Eu vou ter lembranças a partir da nossa passagem pela cidade de Tucuruí, Pará, que eu morei lá na época da construção da hidrelétrica. Qual que é a lembrança que você tem? Olha, eu tenho uma lembrança engraçada hoje, mas não foi muito boa na época, não, né? O que me veio à mente aqui agora foi quando eu fiz uma arte lá, fiz qualquer coisa, e meu pai, você sabe que eu sou defensor, existe uma campanha para abolir o castigo físico. Não. Né? Mas eu sou a defensor da correção física, com moderação. Sim. Eu acho que filho que não levou umas boas palmadas não foi devidamente corrigido pelos pais. Verdade. E eu fiz uma arte, e o meu pai, ele era vaqueiro na época, né? Nós morávamos numa fazenda, ele chegou calçado ainda na espora, e a minha mãe contou que eu tinha feito alguma coisa muito errada, ele me pegou pelo braço e foi me dar umas lapadas. E eu, fugindo... Claro, ao redor dele? Ao redor dele, pisei na espora. Naquele momento, ele parou de me bater, a coisa ficou mais grave, não é? E foi um acidente, na verdade. Foi um acidente, mas eu guardo essa lembrança. E hoje sabe, né? E hoje sei que... O que ele fazia era te formar. Exatamente. Como cidadão. Meu pai deve ter me castigado fisicamente talvez 3 ou 4 vezes na vida inteira, não é? Minha mãe está mais próxima sempre, né? Acaba dando mais palmadas. Com as varinhas. Sim, mas eu sou grato à minha mãe, ao meu pai, pela correção. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho em que deve andar e até quando for grande não se desviará dele. Exatamente. Corrige a criança e não precisa corrigir o adulto. Às vezes eu me pergunto, o que está por trás dessa mentalidade do politicamente correto que diz que o pai não tem que ter poder de disciplinar o filho, o pai não tem poder de determinar aquilo que o filho faz ou deixa de fazer enquanto está sob o seu teto. Eu acho triste. Eu acho que o que está por trás disso é uma mente perversa que quer subverter a sociedade e criar pessoas, deturpar a família e criar pessoas totalmente distantes do ideal de Deus para o ser humano. É verdade. Não, lá em casa também não tem isso, não, que me desculpem as autoridades. Precisou de levar uma palmada, leva, precisou de ficar de castigo, fica e pronto, é assim. Fomos criados todos assim, lá em casa são 11, nós somos 11 irmãos, todos foram criados assim. Você imagina não tem um ladrão, não tem, enfim, não tem um drogado, não é? Não tem uma pessoa dependente de drogas, por quê? Boa informação essa aí. Hoje, raramente você tem com as minhas desculpas pedidas por antecipação aos pais mais jovens, às pessoas que criam hoje os seus filhos num ambiente totalmente diferente do que nós fomos criados. Hoje, para você conseguir colocar um filho na idade adulta sem passar por nenhum revés, por nenhuma prática grave, está muito mais difícil.
porque o sistema não deixa que o pai exerça de autoridade. E tem muita gente, deixa eu usar, eu não sou de usar palavras mais fortes, mas tem muito pai frouxo e mãe frouxa que foram doutrinados por aquilo que a mídia diz, pela ditadura do politicamente correto. Pelo entortamento das relações de família. Exatamente. E acabam não criando seus filhos com a austeridade necessária e ficam pessoas indisciplinadas. É o que nós vemos hoje. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Responsabilidade. Aí tá. Então, esse foi o momento assim, que te veio a memória da infância. Assim, um momento interessante dentro daquilo que também a gente acredita que a correção é necessária. Um acidente em criança acontece mesmo. Você chegou em Araguaína em 1986. E o seu primeiro emprego, coisa que também não pode mais, foi aos 12 anos de idade. Foi aos 12 anos de idade. Eu fiz a minha carteira de trabalho aos 12 anos de idade. Estava aniversariando e fazendo lá no Ministério do Trabalho. Funcionava na época na Praça das Bandeiras. Que engraçado. Eu fazendo a carteira de trabalho, o oficial lá do Ministério, você está fazendo 12 anos hoje? Naquela época, 12 anos era a idade mínima para que se pudesse empregar alguém. E eu trabalhei no supermercado, o antigo supermercado Gigantão, por aproximadamente 6 meses, e foi muito gratificante para mim começar a ganhar o meu próprio dinheiro, não é? É uma honra poder ter o próprio dinheiro, ganho com o seu próprio suor. Muita gente passa a juventude inteira e não tem esse prazer. Pois é, eu ia te falar sobre isso agora. Hoje, os jovens de 15, 16, 17 anos não podem trabalhar, segundo a lei, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, mas estão, não todos, graças a Deus. Grande parte deles perdidos, roubando, matando, enfim, fazendo um monte de porcariadas e também não podem ser corrigidos adequadamente. Pois é, eu volto a dizer que há por trás das mentes que implantam essa legislação algo perverso, não é? Talvez eles não entendam na sua dimensão total, mas eu preciso ser bem franco, não é? Fale, claro. De defender os meus pontos de vista. Há uma mente terrível por trás disso. Satanás, o príncipe deste mundo, ele faz com que os intelectuais, entre aspas, né, a elite pensante do mundo, faça pressão sobre a ONU, sobre as organizações internacionais, sobre os governos, para que aprovem leis cada vez mais nesse sentido de restringir a liberdade, o direito dos pais e dar excesso de liberdade aos jovens para que esta vire libertinagem. E nós temos sociedades desestruturadas. Isso é verdade. Há uma confusão de liberdade com libertinagem clara no muito Brasil. Grande. Você vê nos protestos, não é, que são legítimos, os protestos que houve, e estão havendo recentemente, já arrefeceu mais, mas continuam acontecendo no Brasil. E muitas pessoas se aproveitam desta oportunidade legítima de protestar, de reivindicar os direitos, para quebrar lojas, para incendiar ônibus e para praticar violência. Em troca de quê? Provavelmente uma falta de educação adequada em casa, de orientação, de taca. Exatamente, falta de limites. Taca, não é? O ser humano, Sirene, precisa de limites. Nós, enquanto seres humanos, precisamos ter um poder limitador. Precisa alguém dizer, olha, você pode ir até aqui, não passe daqui, porque isso não é mais da sua alçada, não é mais da sua competência, porque se nós formos deixados ao nosso bel prazer, certamente nós falharemos. Não tem uma cordinha, acho que é bacalhau a corda. Meu pai batia nos meus irmãos de corda de bacalhau. E aí teve um deles que, eu não sei se foi antes, um deles argumentou com ele, mesmo adulto, não tinha isso lá em casa. Pai, por que o senhor está me batendo? Porque você errou, estou te batendo para a polícia não te bater mais tarde. Senão você vai apanhar da polícia, de bandido na rua, você vai andar com... Tá, então, tipo, aquela mentalidade é a nossa. Em outros termos, hoje, de forma mais, vamos dizer, talvez mais orientada. A gente sabe que é preciso corrigir, mas a gente também tem uma orientação de que tem que ter cuidado para não machucar, para não machucar também a alma da pessoa, não é? Não magoar. Olha, eu poderia até acrescentar, a disciplina, o castigo físico é terapêutico. Eu não sei se você tinha essa sensação ao levar umas palmadas lá dos seus pais, mas quando eu fazia alguma coisa errada no meu tempo de criança e que eu levava uma surra, não é? Moderada, logicamente, com todo cuidado da minha mãe,
eu ia dormir assim com uma sensação de leveza, parece que os pecados haviam sido descontados. Então, é terapêutico você apanhar dos pais para a criança, não é? Se renova, a conta é paga. É verdade, e não é? faz a gente pensar. Eu lembro muitas vezes ficar pensando, nossa, então o que eu fiz era grave. Tá entendendo? Faz a gente, eu acho que refletir. Sim, né? sem dúvida. A minha mãe pegava aquelas varas, mandava eu escolher de tamarindo, fazia, não era só eu, nossa, a gente tinha que ir lá escolher e Olha, pronto, e já apanhava. minha mãe ela gostava do cipó de goiaba. Foi né? ver, também, ai meu Deus do céu. Aí deixa eu te falar, com 12 anos de idade você começou a trabalhar lá no Gigantão e depois, não demorou muito, quem te descobriu assim a voz para te sugerir? Como é que você foi parar aí no locutor de carro de som? Na verdade, eu lá no Pará, sempre ouvia a Rádio Nacional da Amazônia. E os locutores falavam muito com aquela voz impostada, não é? Aquele padrão da Rádio Nacional. E eu ouvia e achava muito bonito, pensava, puxa, um dia eu vou falar desse jeito. E eu ficava imitando, não é? Os Sempre que eu locutores ouvia da Rádio os locutores Nacional. da Rádio Nacional, comerciais de televisão, eu ficava imitando também. Então eu fui adequando a minha voz, eu fui como é que se diz? Eu fui treinando ao longo da infância, da adolescência para isso. E eu tive, quando começou a rádio, quando abriu a primeira rádio FM em Araguaína. Qual foi? Foi a Rádio Araguaia FM, eu acho que em 1980, da Jaime Câmara. Eu comecei a ouvir os locutores de rádio FM, que a gente estava, se hoje nós temos todo esse acesso aos grandes centros via internet, as viagens ficaram mais fáceis há 20 e poucos anos atrás. E você era um menino mesmo? Era um menino mesmo, né? 13 anos, 14? 13, 14 anos. Então, eu ouvia a Rádio Araguaia e achei a locução interessante, diferente já da Rádio Nacional, aquele padrão mais sério. Né? Aqui era mais leve, mais descontraído. Pensei, puxa, eu quero ser locutor de rádio. E aí coloquei isso na minha cabeça, de ser locutor de rádio. Andei fazendo, naquela época tinha negócio de fazer teste para locutor de rádio, tive em algumas rádios. E você sabe que o primeiro louco que acredita em você é você mesmo. Eu sempre tive essa máxima, não é? Tem que ser, senão ninguém Eu achava convence. que arrebentava, não é? Pensava que arrebentava. E aí eu fiz alguns testes e não deram em nada, até que eu fui cursar serralheria no Senai. Eu sou formado também em serralheria pelo Senai, uma escola bastante interessante. Aliás, eu tenho uma grande admiração por esse grupo, sabe? É importante na vida dos jovens. Sim, e aí? E aí, depois de terminar o curso de serralheria, para o qual eu não tinha nenhuma vocação, não é? Eu costumo Mas dizer era que tinha vaga lá, né? eu precisava acelerar o meu ensino médio. Né? Naquela época você fazia o ensino médio em 2 anos. Claro. E aí eu cursava serralheria à tarde e as aulas teóricas do ensino médio pela manhã. Como eu não tinha aptidão nenhuma para serralheiro, eu resolvi procurar outro rumo aí e me convidaram, não lembro mais, para trabalhar no carro de som em 1992, um ano depois que saí do Senai. E eu comecei a trabalhar aí para um determinado candidato que depois se elegeu vereador, um vereador cheiroso, né? Se elegeu vereador e eu fui ocupar a vaga de um outro locutor, né, que saiu para fazer um concurso da Polícia Militar, o Jota Sobrinho. Você acredita? O Jota Sobrinho era o titular. Não é? Ele saiu para fazer o concurso da Polícia Militar. Aí tu entrou na vaga dele. Entrei na vaga dele. E fiquei, não é? Fiquei trabalhando como locutor de carro de som durante alguns anos. Mas aí veio a oportunidade no rádio Tocantins FM. Quem era naquela época? A direção? Era o senador Benedito Vicente Ferreira, mas quem me levou, quem me deu a oportunidade foi o Jardeni Jorge, era o diretor na época. Verdade. Por meio de um pedido do Odilon Santos, do cantor Odilon Santos, meu amigo, pediu para que o Jardeni me desse essa oportunidade. Comecei a fazer um programa domingo à noite, você sabe que o horário de domingo à noite em rádio é terrível, 10h30 da noite, eu mesmo tive que buscar os patrocinadores para pagar o horário, não é? Então, veja o desafio, a vontade que eu tinha de fazer rádio. Fiz isso durante 3, 4 meses, surgiu a vaga em Gurupi, fui trabalhar na Tocantins FM de Gurupi. E aí fiquei lá 6 meses,
Você sabe que a rádio FM, principalmente naquela época, não remunerava muito bem. Verdade. Eu decidi voltar. Pensei, olha, não compensa ficar aqui em Gurupi. Deixa eu voltar lá para minha cidade sem fazer nada mesmo. Se eu ficar desempregado é mais lucrativo do que ficar aqui em Gurupi ganhando mal. E aí voltei. E depois disso surgiu uma oportunidade na rádio Anhanguera AM, né? Mesmo sistema, você vai atrás do patrocinador, paga o seu horário. Era o Aguinaldo, o falecido Aguinaldo Borges Pinto, já estava nos seus, talvez, últimos anos, não é? E nós começamos a fazer lá com outro Aguinaldo, Aguinaldo Souza, que também já é falecido, meu parceiro nesse programa na época, a gente colocou o nome de Anhanguera Show, enfim, fizemos lá uma temporada. Você sabe que rádio mexe muito com a imaginação do povo. E aí, por mais certo, sério que você seja, você sabe disso, que tá o cara com o vozeirão daquele lá e a mulherada que está escutando fica em estado de desespero. Não é só com você, com seus colegas, com os nossos colegas locutores de todas as emissoras do mundo, né? Já teve algum caso, claro que já teve vários, com certeza, de querer conhecer o locutor, essa coisa toda. Mas já teve algum caso que chegou a te constranger, a te deixar em dificuldades? Olha, na verdade, eu fiquei pouco tempo em rádio, né? Se somar todo o tempo, deve Não ter dá sido um ano. Pouco mais de um ano, 2 anos no máximo. Havia pessoas naquela época que ligavam para a rádio e pensavam que o locutor tinha condições de ficar, por exemplo, 2 horas ao telefone. Sim. Sim. Naquela época também as pessoas não estavam tão familiarizadas com Sim, rádio. tinha aquele encantamento exagerado. Que não tem mais hoje, porque hoje já tem muitas emissoras, muitos profissionais. E hoje, por exemplo, todo mundo já sabe que o Del Ferreira é feio pra caramba. Pois que o Carlos Terra... E já era feio na já época, era né? feio. Tá entendendo? Já não tem mais... Já todo mundo conhece. Mas você sabe que... Brincadeira, né? O Del Ferreira é um grande amigo. O Beto Parente também. O Beto Parente, verdade. Obrigada. Sim, mas já teve, não é? Alguma situação? Eu não lembro de nenhuma situação específica aqui, mas você tem que ter um certo jogo de cintura, né? Porque há muitos também ouvintes querendo assim, né? conhecer as pessoas. Mas eu sempre fui muito retraído, sempre tive um jeito muito formal de ser, né? Isso acaba evitando um pouco essas coisas. Você se casou com que idade? Com 25, quase 26 anos, né? E conheceu a Najara Caroline, que é sua esposa? Sim. Como? Como foi isso? Conheci na igreja, não é? Na igreja Assembleia de Deus Cadetins, lá na Rui Barbosa, esquina com Castelo Branco, aqui em Araguaína. Então você já conheceu ela dentro Eu a da vi igreja? na igreja e pensei, essa vai ser minha esposa. Uau. É que eu estava esperando faz tempo, não é? Que bom. Sério? Sentiu mesmo? Sim, eu senti. Eu falei, é essa que eu estava esperando durante tanto tempo. Né? Você sabe que eu, enquanto jovem evangélico, eu até comecei alguns relacionamentos, mas eu não queria ficar enrolando as moças com as quais eu não queria casar, não é? Eu sempre levei isso muito a sério. E se não houvesse um sentimento, uma admiração, se você não sentisse que aquela relação... Não enrolava, né? Não enrolava. Era melhor não enrolar, porque enrolar... Brincar com sentimentos. A Bíblia diz que é defraudar, é tirar aquilo que você não pode restituir. mesmo, E muita gente tem pago um preço alto por isso. defraudar os sentimentos alheios, não é? Verdade. Tirar aquilo que você não pode restituir. Enganar as pessoas, falando mais facilmente. Porque coisa que dinheiro não paga, não é? Não paga. Coisa que não tem jeito de você falar, vou te ressarcir, vou te dar tanto. Não, ficam as sequelas. Sim, aí conheceu ela na Igreja Assembleia de Deus, ela já era membra lá. E dentro de Não, ela estava chegando de Palmas, não é? Ela veio visitar um tio na época que morava aqui na cidade. E eu a vi e Era uma encantei. Festa da igreja, alguma coisa assim? Não, um culto normal de sexta-feira. Né? Ela chegou com as crianças e me chamou a atenção, né? Me conta. As crianças e aí, sobrinhas delas. quanto tempo depois vocês se casaram? 11 meses de namoro, não é? 11 meses de namoro. Eu acho que a gente Mas começou... ela veio, mudou para cá? Não, ou... ela veio passar uma temporada na casa do tio, não é? Mas depois? E depois ela... Tu ia lá? Eu ia lá em Palmas, ela vinha para cá, e foram 11 meses de muita apreensão, muita vontade de se ver, muita ansiosidade. Muita saudade. Muita ansiedade, né, melhor dizendo, muita saudade, enfim. Você sabe que estar apaixonado é algo muito desgastante. Se você não
não concretiza o objetivo dessa paixão, que é ter uma união estável. Você não dá uma domada nisso. Você acaba... Não é? Tem muita gente que perde a linha, tem muita gente que deixa de trabalhar, deixa de fazer as coisas importantes. Se desorienta. É por isso que dizem que a paixão tem uma duração, né? Tem uma espécie programada, parece que 2 anos. Né? Paixão e amor, eu acho que são duas coisas diferentes. totalmente diferentes. Você se apaixona, que é a vitrine, você viu, gostou, mas depois você aprende a amar a pessoa. E se não há amor, só a paixão não segura nada. Não segura. Paixão é efêmero, é passageiro. É que nem nós mesmos, a pele, tudo muda, né? Sim. Então, se não tem o amor, aquela coisa, realmente você tem razão. Muita gente, Silene, está passando por dificuldade porque não soube diferenciar amor de paixão, né? A paixão vem, mas é preciso que haja o amor. Você sabe que eu recebo, em média, uns 40 e-mails por mês, recebo mais, mas assim, de histórias terríveis. Por exemplo, de gente que se casou porque achava que amava para casar e depois descobriu que não era isso, era coisa de carne mesmo, era só paixão. Ou eram outros interesses, tá entendendo? Então, assim, histórias que algumas já terminam em desgraça, nós sabemos que é assim. É verdade. Eu até aproveitaria, o meu objetivo também é, não que eu seja um expert em assunto nenhum, mas eu quero aproveitar todas as oportunidades para contribuir com as pessoas de alguma forma para que elas vivam melhor. Você sabe que essa questão de namoro, como nós conhecemos, é algo meio recente, não é? Vem da segunda metade do século XIX para cá. As pessoas hoje namoram muito, não é? Tem muitos relacionamentos e não conseguem entender que o sucesso de um relacionamento não está baseado no contato físico, não está baseado nas experiências que você teve antes do casamento. Pelo contrário, isso pode trazer malefícios, não é? Com cada pessoa que você se envolve, é como se você estivesse tirando um pedaço dessa pessoa e deixando um pedaço seu. As pessoas ficam fragmentadas. Verdade. E aí, quando vão para um novo relacionamento, elas não vão mais têm a tendência de ficar comparando com os relacionamentos anteriores. E muitas vezes se frustram por causa disso. Então, é preciso que as pessoas aprendam a amar com os defeitos, com as qualidades, mas estejam dispostos. Dificuldade, porque ninguém ama sem dificuldade, né? Eu acho muito legal isso que você falou, porque eu tenho essa sensação e às vezes eu falo para essas colegas, companheiras, mulheres, amigas, enfim, gente que de alguma forma respeita e tem carinho. E a gente, quem somos nós para poder dar conselho? Não é conselho, a gente dá uma opinião, não é? Mas já escutei gente dizer, Silene, eu não sei como que deu errado. Eu já saí com 70 homens, eu conheço os homens. Gente, isso não é conhecimento. Não é. Isso não é motivo de jeito nenhum de orgulho, na verdade. Pelo contrário. É uma coisa que a pessoa tem que refletir por que ela fez, deixar aquilo para trás, olhar para frente, e assim também os homens. Exatamente. E as pessoas precisam estar dispostas a relevar, não é? Você não vai encontrar ninguém perfeito que tenha só hábitos maravilhosos, não é? Que pense igual à sua maneira de pensar. Há uma diferença entre um ser humano e outro. Ninguém é igual. E se não houver uma disposição de entender, de relevar, compreender, né? Não se chega a lugar algum. É verdade. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Você tem filhos? Olha, eu tenho um filho, porque as pessoas não morrem, não é? Eu tive um filho há mais ou menos 2 anos. Desculpa, era só o bebê que você tinha? É o bebê que eu tive, que viveu 6 meses, não é? O Moisés, hoje não está mais entre nós, mas eu falo disso com muita tranquilidade. Sim, e como foi isso, então? Como foi? O que houve com ele nasceu com um problema, não é? Um problema que nós fomos fazer uma cirurgia. A ligação da uretra no rim estava mal posicionado. Isso foi a questão que resultou numa cirurgia na cidade de Goiânia que veio a dar errado. E aí ele partiu para o Senhor, como nós dizemos na igreja evangélica, mas foram 6 meses muito intensos, de muito amor. Ser pai é uma sensação indescritível, né? Eu posso dizer que tive o prazer de ser pai. A minha esposa não superou como eu superei, não totalmente, lógico.
mas eu convivo melhor, não é, com esse fato. Mas Deus quis assim, eu acho que a minha vida está sob a direção de Deus. E o que Ele permite é porque Ele vai nos dar estrutura para poder suportarmos. E foi muito bom ser pai, serei novamente brevemente. Pois é, te perguntar agora, ela está grávida? Olha... Está grávida? Eu não poderia nem responder isso para você, mas já que você tocou no assunto, também não posso te negar. Nós estamos esperando mais um Pois é, que maravilha, bebê, né? E é uma bênção que virá em nossas vidas. Sim, nossa Deus. Eu acho assim, desculpa, eu quando perguntei, eu pensei que você tinha mais 2, 3 filhos. Não, eu fui ter filhos tardiamente. Eu até quero aproveitar e dizer a todas as pessoas que estão me assistindo, as pessoas que casam, não é, e querem constituir uma família, essas pessoas que tendem a postergar a paternidade, a maternidade. Fica adiando, depois que eu comprar um carro, depois que não sei o quê. O que eu quero dizer para essas pessoas? Não façam isso, porque vocês não têm o controle do que acontece efetivamente nas suas vidas. Talvez, quando você resolver ter esse filho, você não possa mais tê-lo nas condições que você gostaria. E outra coisa, filhos são bênçãos de Deus. Quando você tem filhos, um colega de trabalho meu me falou que há bênçãos que só vêm para quem tem filhos. Eu tenho visto isso. Quando você tem filhos, Deus te proporciona coisas, oportunidades que aqueles que não têm jamais terão, porque Deus tem compromisso com a família. Ele disse lá no livro do Gênesis, crescei e multiplicai-vos, povoai a terra, sede fecundos. É projeto de Deus que todos tenham filhos, que a população aumente, que as pessoas sejam feitas à sua imagem e semelhança. Quando nós temos filhos, quando nós povoamos a terra, nós estamos aumentando a glória de Deus sobre a terra, porque os seres humanos foram feitos para isso, para glorificar a Deus. Eu não entendia isso, hoje eu entendo. Eu quero dividir com você esse entendimento para que você seja feliz, para que você possa queimar etapas, não é? Porque a Bíblia diz que sábio é aquele que não precisa viver a situação para aprender, aquele que ouve e toma para si o bom conselho. Verdade. Eu, logo no término do bloco passado, eu disse que também ia falar sobre o Rodrigo. Sim. Como amigo e como companheiro, ele também participa desses momentos, vamos dizer, desses momentos pessoais. É um momento pessoal, mas ele está ali. Está lá, não é? presente. Acompanha, está presente, dá uma sempre força. Sempre apoiando, né? Sempre dá uma força. Estamos sempre nos aconselhando, né, nessas questões, então... Em momentos difíceis como esse, eu falo para o pessoal que está em casa, que está passando momentos difíceis, e às vezes tem gente, acredite, tem gente que vai beber cachaça porque está passando uma dor. Sim, é a forma que essa pessoa tem de... Mas assim, na igreja, você encontra um conforto? A igreja te ajudou nesse momento? De que forma? Olha, a igreja me ajudou muito, né? Igreja e amigos da igreja e de várias igrejas. Por exemplo, você veja bem, eu tenho um grande amigo hoje que é pastor de uma igreja que não é a igreja que eu frequento. A sua é a Assembleia de Deus. A minha Assembleia de Deus, Cadetins, lá da Rui Barbosa com a Castelo Branco, mas tem um amigo de um ministério pequeno, que é o Sigisnando Braga, pastor lá da Rua Macieiras, da Igreja Assembleia de Deus, Senhor é nosso Deus. Um grande amigo que me ajuda muito em oração, não é? Um grande amigo que está sempre disposto a, como se diz no jargão evangélico, pagar o preço para que nós possamos alcançar vitórias sobre os problemas. Então, eu nunca fiquei desassistido. Deus sempre proporcionou pessoas que estivessem próximos de mim para que a gente tenha força nos momentos difíceis da vida. Porque, especialmente na nossa área, nós sabemos que gente para estar perto da gente não falta. Não é? Nas farras, Olha, enfim... eu até poderia dizer que, no meu caso, é um pouco diferente, porque eu tenho hábitos muito reclusos, vamos dizer assim. Sim, mas porque a gente cria. Sim. Mas se dependesse das pessoas... Sim, as pessoas estariam dispostas. Estariam. Né? Então, a gente que tem a opção de família, que fecha um pouco mais o cerco a tudo isso, às vezes a gente é até mal visto pela chamada sociedade, essa coisa toda, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós somos mais assediados que as pessoas chamadas pessoas comuns, comerciantes comuns, não é? Sim. A gente é mais assediado. As pessoas têm uma falsa ideia, inclusive, que a gente
é divertido, a gente não é, que a gente é isso, a gente não é, a gente é fechado, a gente tem família, a gente tem que dedicar a família. Eu percebo que você é muito dedicado. Eu percebo que você é o batalhador, mas que está ali junto com a família, mais voltado para a família. Olha, eu gosto muito de ficar em casa, não é? Eu li muito na infância, na adolescência, confesso hoje que não leio mais tanto quanto é necessário, mas eu gosto do ambiente, do lar, não é? Da paz, da tranquilidade que há em casa, na minha casa, com a minha esposa, com as nossas coisas, com a nossa maneira de viver. E isso acaba me evitando que eu vá para alguns eventos, não é? Eu poderia participar de mais eventos, ter uma vida social mais ativa, mas eu tenho a vida de casa para a igreja. Você tem a vida que você escolheu? Sim, a vida que eu escolhi, Social, vivo muito pronto, tranquilo. é isso que Vivo muito conta. tranquilo com relação a isso. Fábio está aqui apontando para a gente que a gente precisa de um intervalo comercial, dar uma faturada ali, mas a gente volta daqui a pouco conversando com o locutor e apresentador, comunicador Flávio Dias Leal. Até já. Valorize o seu verão e a sua casa. Para quem quer colocar em prática a obra da tão sonhada piscina, a melhor hora é agora. A Marfibra é uma empresa com larga experiência em projetos e construção de piscinas de fibra, oferecendo equipamentos hidráulicos, cascatas, duchas, acessórios para manutenção e fogões a lenha com forno e churrasqueira. Piscinas parceladas em até 10 vezes no cheque. Marfibra, oferecendo em seus serviços qualidade total a todos os seus clientes. Rua 13 de Maio, 439 Centro. Fone 34145657. A Cerâmica Pai Eterno está completando 50 anos de história, confirmando assim o seu pioneirismo no segmento cerâmico em Araguaína e região. Fabricação de tijolos de 6 e 8 furos, telhas plã e capotes. Tudo com a qualidade que sua obra merece. Compras no cartão em até 3 vezes com entrega no pé da obra. Confiança e credibilidade. Marcas de quem alcança meio século de trabalho sério. Cerâmica Pai Eterno. Avenida Cônego João Lima, em frente ao Prajá. Estamos de volta conversando com o comunicador Flávio Dias Leal. Como nós anunciamos no início dessa entrevista, ele é sócio da Rede Super do Canal 54, uma TV evangélica. Uma TV com uma programação maravilhosa, que eu estou encantada com a programação. Me fala uma coisa. Nós já falamos que essa programação é estritamente evangélica, mas que você me disse que mantém os 2 jornais locais da emissora. Sim, nós mantemos. O Alerta e o Jornal 54. E o Jornal 54. Agora quero te perguntar o seguinte, sendo esta uma emissora evangélica, uma emissora cristã, de onde você espera o apoio? Você acredita no apoio das igrejas, no apoio das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs? Olha, Silene, boa pergunta. Você sabe que eu gostaria de ter o apoio de quantas forem as pessoas que decidirem se unir a nós nesta causa, né, nesta jornada. Mas eu sei que eu não posso cobrar isso de ninguém. Quando nós tomamos essa decisão, nós tomamos sabendo que você primeiro o sonho nasce em você. E até que as pessoas entendam isso, demora um certo tempo. Não é? Ninguém é obrigado a comprar a visão ou o sonho de ninguém. Eu creio que aquele que tem nos trazido até aqui, que é o Supremo Criador de todas as coisas, nos dará condições de mantermos os nossos negócios em funcionamento, seja através dos nossos programas locais. Você sabe que programas locais são assim a vitrine de faturamento das TVs. É muito difícil, né? É muito gasto. Muito difícil, é muito gasto. Nós sobrevivemos por causa da programação local. Nós gostaríamos, repito, de ter o apoio das igrejas, nós estamos abertos. Empresários. Olha, que têm uma visão. Tem empresários, né? Além dos empresários evangélicos, são muitos. São muitos mesmo, Flávio, tu sabe disso. Sim, sim. Mas tem também as pessoas com essa visão cristã, sim, com esse amor no coração. É bom você falar na visão cristã, porque apesar de ser uma televisão evangélica, não é uma televisão feita só para evangélicos. Só para crente. Pelo contrário, nós estamos pegando o que nós julgamos ser o melhor, a palavra de Deus, e fazendo com que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvi-la, de assisti-la e melhorarem as suas vidas. Com qualidade. De passagem. Com qualidade. A imagem perfeita. Graças a Deus, tudo
ficou bem acertado, a imagem está perfeita, não é? Agora, se pessoas quiserem nos ajudar, anunciando conosco, contribuindo de alguma forma, estamos abertos, estamos de braços abertos para fazer parcerias com essas pessoas. Igrejas, temos bastante horários para igrejas que querem ter seu programa, disponibilizar para igrejas, não é? Empresários com essa visão de que é importante ter a palavra de Deus sendo pregada. Sim. Agora, além de tudo, ou antes de tudo, eu creio que Deus abrirá as portas que forem necessárias para que nós façamos aquilo que está no nosso coração. Mas que a partir de agora não é só mais um sonho nosso. O que você acredita é a vontade dele. Sim, sim. Ele colocou essa chama no meu coração, já disse, em 1998, já vai fazer 16 anos. Foi muito tempo de espera, de batalhas a serem vencidas, de oração. Muitas pessoas oraram e hoje eu descubro que muitas pessoas oraram na cidade para que Araguaína tivesse um canal evangélico, portanto, já deixa de ser um sonho só meu, não é um sonho. Sim. Deus vai colocando sonhos no coração de várias pessoas e vai agindo de uma maneira que a gente não entende em prol de um projeto maior que só no futuro nós vamos ter descortinado aos nossos olhos, não é? E hoje eu começo a vislumbrar um pouquinho daqueles que são os planos de Deus para nossas vidas. Eu tenho certeza que as portas serão abertas. Deixa eu te falar uma coisa. Posso estar enganado, mas eu me lembro qualquer coisa de alguma força, algum apoio, nem que seja para andar em algum momento com você lá em Brasília, o deputado Oswaldo Reis. Muito bem lembrado. O deputado Oswaldo Reis foi de fundamental importância para que nós tivéssemos a implantação da Via Brasil TV, Canal 54. E aí eu quero agradecer também ao Pedro Quaresma. Na época, o deputado não nos conhecia muito, não é? Ele conhecia de ver, prestando serviço, e o Pedro fez a ponte, né? Ele nos apresentou, ele nos referendou, né? Disse, deputado, são pessoas confiáveis, pleiteiam um canal de televisão, gostaria que o senhor desse uma força. E eu tenho que fazer justiça também e dizer que quem protocolou, quem levou o primeiro ofício pedindo ao Ministério das Comunicações que colocasse em consulta pública a utilização do Canal 54 foi o hoje falecido senador João Ribeiro, não é? Por intermédio do Pedro Quaresma, pediu para que o senador levasse para o seu gabinete. Pedro Quaresma é quase um deputado, já viu? Ele é um deputado... Uma figura, né? Extraoficial, né? Uma figura, uma pessoa muito querida, que nos ajudou muito, não é? Sempre teve muito acesso com a classe política do Tocantins. Então, ele fez essa ponte com o senador João Ribeiro, falecido, saudosa memória, e com o deputado Oswaldo Reis. Ficou viúvo recentemente. Lamentável, né? Eu quero me solidarizar com a família do deputado Oswaldo Reis por essa perda irreparável e pedir para que Deus console o seu coração. Eu tenho certeza, eu posso dizer hoje, não é, com experiência própria, nós somos preparados por Deus para enfrentar as grandes dores da vida. Se nós estamos vivos, é porque Deus nos dará graça para suportarmos essas dores. E que Deus console a família do deputado Oswaldo Reis, como eu peço também que console a família do senador João Ribeiro, eles que foram tão importantes para que a Via Brasil TV existisse, não é? Você tem uma ideia, foi bom você ter perguntado, nós concorremos com pessoas muito mais gabaritadas e capacitadas do que nós. Economicamente e em termos políticos mesmo, na implantação da Via Brasil. Basta dizer a você que estavam interessados no Canal 54 à época, a Fundação Nazaré de Comunicação, muito forte, ligada à Igreja Católica, não é? A Fundação José de Paiva Neto, quem não conhece o Paiva Neto? Também, Boa Vontade, na região da Boa Vontade. O Sistema Pantanal de Comunicação, na época, tinha como sócio o ex-apresentador Gugu Liberato, fora outras entidades que também pleiteavam o Canal 54. Foi uma luta, não é? Eu me lembro de andar pelos corredores do Ministério, me sentindo pequeno, não é? Tantos papéis, tanta burocracia, tantas coisas que precisavam ser refeitas, projetos. Verdade, enfim, às vezes eu não condeno os funcionários públicos, mas parece que há alguns que gostam de colocar empecilhos e burocratizar ainda mais as coisas. Na verdade, até humilham, né? Pois é. As pessoas. E às vezes eu tinha que voltar do Ministério das Comunicações por uma simples palavra, alguma coisa que estava errada no projeto, nos ofícios, enfim. E voltava, refazia tudo
e pela falta de experiência fui muito a Brasília nesse ínterim, pelo menos umas 12 vezes, né? Hoje eu sei que se pode despachar documentos pelo correio, mas você vê, na época era tão importante, a nossa inexperiência era tão grande que eu não confiava de despachar um documento com prazo pelo correio. Eu ia pessoalmente protocolar. Quantas e quantas vezes eu fui, né, apoiado pelo sócio Rodrigo Magalhães, que ficava cuidando dos negócios aqui, quantas e quantas vezes eu estive no protocolo geral do Ministério das Comunicações, só para protocolar uma simples folha de papel como essa aqui. É verdade, Mas, muito difícil. Graças a bem Deus. Que você passou. E a ajuda dos deputados, do deputado Oswaldo Reis e do senador João Ribeiro, nós logramos êxito, aos amigos Pedro Quaresma e tantos outros, né, que nos ajudaram, que acreditaram em nós. Acaba que vai criando uma rede de amigos, torcendo e apoiando. Qual que é o telefone, para a gente colocar em caracteres aqui, que os comerciantes, os pastores, enfim, as pessoas interessadas podem entrar em contato? Olha, pode ligar no 3415-3311, que é o telefone da televisão, ou pode mandar um e-mail também para viabrasiltv@uol.com.br. viabrasiltv, tudo junto, @uol.com.br. Telefone, repetindo, é o 3415-3311. Ou pode nos acessar também na nossa página no Facebook, né? Tá lá Flávio Dias Leal, Rodrigo Magalhães, o meu sócio. Enfim, é fácil nos encontrar. Querendo, tá em Pode contato. nos encontrar em qualquer esquina também de Araguaína, chamar para bater um papo. Nós somos pessoas acessíveis, estamos à disposição daqueles que querem se unir conosco nesse projeto. E eu, em nome de todo mundo aqui da TV que gosta pra caramba de você, do Rodrigo, e que torce. Eu quero até dizer que tive uma passagem também, você vai lembrar, aqui pela Rede TV, no seu programa Retratos da Cidade, não é? Eu namorava com a minha hoje esposa, e ela me assistiu algumas vezes, e eu apresentava o programa aqui. Você teve que se ausentar por uma curta temporada, e foi uma satisfação naquela época, me ajudou muito poder voltar à TV com Retratos da Cidade. Incrível, né? Uma época incrível. Muito boa. Eu lembro de cada coisa, enfim, a gente tem história, né? Pois é. Eu acho que... Você sabe que uma das questões que eu me pego pensando é o fato de já estar às portas dos 40 anos, não é? 40 anos é uma idade emblemática. Assim. Emblemática mesmo. Eu via... Há pouco tempo eu sonhava com 40 anos e como uma coisa bem distante. Será como é que eu vou estar com 40 anos? Como é que eu vou pensar? E os 40 estão bem aí e eu continuo tendo os mesmos problemas, tendo os mesmos questionamentos. Sim, a gente vai estar sempre buscando e os mesmos medos, né? A gente está sempre insatisfeito, essa é a dinâmica da vida. É verdade. Agradeço muito que você tenha aceito o nosso convite. Te deixar um abraço de todo mundo, em nome de todos aqui da Rede TV, o carinho, o respeito. Olha, e a torcida ali pela TV Super, né? Eu fico lisonjeado com o seu convite, foi uma honra participar do seu programa e dizer que nós temos também um carinho por você, por Radu, Dr. Radu, pelo Fábio, por todas as pessoas da TV Líder. E é muito bom que haja essa disposição de estarmos sempre interagindo, não é? Respeitando, não é? Nada melhor que respeito, carinho, consideração entre as pessoas da mesma área. Já pensou se todas as classes fossem unidas, pelo menos como nós somos aqui? Era muito bom, né? Seria muito bom. Então foi um prazer imenso participar. Obrigado, que Deus abençoe a todos vocês por essa oportunidade que estão me dando de dizer um pouco do que eu penso da vida, porque não há nada, eu sempre gostei muito de falar, não é? Por mais que eu seja retraído e às vezes sisudo mesmo, mas eu gosto de falar daquilo que eu penso. É uma, não sei se chega a ser uma vaidade, mas todo ser humano precisa, é uma das liberdades que eu mais defendo, liberdade de expressão. Sim. Todo mundo precisa ter a oportunidade de dizer aquilo que pensa. Não é? O debate, a exposição das ideias é uma coisa fantástica. E fazer isso aqui foi um prazer. Como é o nome do pastor, do jovem pastor Lucinho? Pastor Lucinho Barreto. Lucinho Barreto. Nós vamos encerrar... É o Louco por Jesus. Louco por Jesus, nós vamos encerrar com um pedacinho do pastor Lucinho Barreto. Tenham todos uma boa noite e até a próxima quinta-feira. Tchau.
Pessoal, vamos falar da loucura por Jesus de fevereiro. Fevereiro tem carnaval. Muita gente cai no pecado, erra, peca. Então nesse mês, sabe o que nós vamos fazer? Sepultar nossos pecados. Hebreus capítulo 12, verso 4 diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então esse mês a hashtag é Eu Sepulto Meus Pecados. Em todas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter e tudo, Facebook, você pode baixar uma imagem de um cemitério, e nesse cemitério várias covas, e todo dia você vai sepultar um pecado. Você vai colocar lá na cova assim: hoje eu sepulto a preguiça, hoje eu sepulto a mentira, hoje eu sepulto, e vai colocando os seus pecados. Se não tiver um por dia, se tiver 2 também, vai colocando. Você vai colocar tudo ali, e nós cremos que fevereiro, ao contrário de ser um mês de cair no pecado, de cair na gandaia, de se afastar do Senhor, vai ser um mês de vencer os pecados, de sepultar cada um deles. E a frase que eu quero deixar com você é o seguinte: se os nossos pecados são um alimento dos demônios, então nós pomos a capetada para jejuar. Se os nossos pecados alimentam os demônios, então nós pomos a capetada para jejuar. Você vai abaixar essa imagem e todo dia vai sepultar um pecado. E vai falar com Deus: isso aqui eu não quero mais na minha vida. Faça isso agora. Todo dia desse mês, nós vamos sepultar alguma coisa ruim. E ao final de fevereiro, ao contrário de cair no erro, nós vamos cada dia mais estar cheios do Espírito Santo. Então a hashtag você coloca agora aí: Eu sepulto meus pecados. Deus te abençoe. Vai sepultar um bocado de pecado agora. Seja louco por Jesus.